Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está conosco na manhã de hoje para falar sobre o CAPA, o engenheiro agrônomo Lauderson Holtz. O CAPA que apresentou o relatório das atividades da Administração Municipal de Teutônia e que desenvolve aí o projeto Agroecologia e Saúde. A gente fala reiteradas vezes da importância da agroecologia, dos alimentos cultivados de forma sem agrotóxicos, entre tantas outras formas de cultivo, a horta familiar, aquele ritual para construir, para formar, para produzir a sua horta com alface, com o tomatinho, mais ou menos por aí. E é mais ou menos esse o motivo desse projeto, Lauderson. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, satisfação poder estar participando aqui do programa. Acho que ano passado nós já havíamos vindo também, né? Sim, exatamente. Já estive em outras oportunidades aqui na rádio. Então, o objetivo dessa parceria que o CAPA tem com a Prefeitura um dos objetivos é esse, a questão da produção de alimentos sadios, alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, que hoje estão mais conhecidos como alimentos orgânicos ou agroecológicos. Essa é uma linha de trabalho que a gente tem nessa parceria com a Prefeitura. Uma outra linha de trabalho é a questão do uso das plantas medicinais, né, o cuidado com a saúde. Então, no histórico de trabalho do CAPA, sempre se valorizou e se buscou cuidar da saúde por meio do uso das plantas medicinais. O que trouxe de dados para esse relatório que foi entregue ao prefeito foi basicamente sobre esses dois projetos, sobre essas duas linhas de trabalho? Então, nesta parceria que o CAPA tem com a Prefeitura, cabe ao final de cada ano uma prestação de contas, né, com um relatório das atividades desenvolvidas ao longo do período de um ano. Então, estão relatadas as atividades que são realizadas na área da produção, né, assessoria a agricultores, trabalhos com escolas, né, implantação de hortas escolares, né, e aí eu trabalho com as crianças nas escolas, e esse outro trabalho que é de volume maior, que são, aqui em Teutônia, são 9 grupos que a gente chama de grupos de saúde comunitária, que são basicamente grupos de mulheres. E eu destaco nesse grupo, um grupo desses é o grupo das agentes comunitárias de saúde, né? Então, que a equipe do CAPA faz um trabalho com essas agentes de saúde, e essas agentes de saúde são as multiplicadoras para toda a população do município. E de que forma é feito esse trabalho, Lauderson? De que forma vocês trabalham com essas pessoas? Eu tinha aqui com um número de 13 grupos de saúde comunitária em Teutônia. Varia um pouco, né? Alguns param e recomeçam, outros, né? Então é variável. E de que forma na prática é trabalhado com isso? O CAPA vai até esses grupos e leva o conhecimento do plantio, da colheita, mais ou menos nesse sentido? Então, na área da produção, nunca o CAPA é o sabedor de tudo. Sim. Se parte do princípio de que cada um tem o seu conhecimento. Então, o profissional do CAPA tem um conhecimento, e a pessoa ou o grupo que está participando da atividade também tem o seu conhecimento. Então, muitas vezes o papel do CAPA ou da equipe do CAPA é ser um interlocutor, quer dizer, que ele faz apenas, proporciona essa troca de experiências. Dá um parecer técnico também? Um parecer técnico, faz a troca de experiências entre os conhecimentos de uma pessoa e de outra, né? Então, essa troca de experiências a partir disso que se constrói o conhecimento, né? Esse trabalho com plantas medicinais, Lauderson, de que forma ele é trabalhado também? A gente sabe que todo mundo tem um chazinho na horta de casa, né? Todo mundo tem algum tipo de chá para baixar a pressão, para botar no chimarrão, para botar até mesmo na comida, sempre tem alguma coisa nesse sentido. Sim. De que forma vocês trabalham com essas plantas medicinais também? Bom, esse um trabalho assim que ele já tem aqui em Teutônia. Os grupos mais antigos começou em 2002 ou 2003, então já tem uma boa caminhada. Então, anualmente é feita uma avaliação das atividades realizadas durante o ano e também um planejamento para o ano seguinte, né? Então não se parte assim, vamos trabalhar, digamos, tal planta. Não, se parte de uma necessidade que o grupo tem, né? Então é feito um levantamento dos principais problemas e
do que as pessoas participantes do grupo têm interesse em estudar, conhecer, a partir disso que é organizado o trabalho para aquele período. E isso, acho que isso tu fala, bom, todo mundo tem o seu chazinho, mas a planta medicinal, bom, não faz mal. Não, faz mal também se fizer um uso incorreto. E muitas vezes, aqui na região, todo mundo tem, é tradição nossa ter muitas plantas ao redor de casa. Então, dentro desse trabalho também se faz a identificação das plantas. Por exemplo, nós temos algumas plantas ornamentais que são tóxicas e nós nem sabemos disso. Então, também é feito esse trabalho de identificar as plantas, os chás, saber a dosagem, o que é a quantidade para uma xícara de chá. Então tem algumas plantas que é por simplesmente passar uma água fervida, outras é por precisa ferver por algum tempo, então cada planta tem a sua característica e o tempo necessário de preparação. Isso é bacana, né? Porque tem muita gente, acredito que a maioria das pessoas que ainda não participou do projeto, por exemplo, como eu, acha que para fazer um chá é simplesmente deixar a água ferver, largar o chá dentro, abafar em cima e deixar lá, né? Não, isso há uma peculiaridade tempo, que dizem que inclusive o chá deve ficar lá dentro, as folhas ficarem dentro um determinado período e serem retiradas. Não permanecer dentro do chá, sim, né? Porque aí pode, muitas vezes, pode ter alguma planta que depois, se ela ficar muito tempo, em vez de trazer um benefício, vai trazer um prejuízo para a saúde, vai ocasionar problemas. Então, por isso da importância de saber o tempo de que a planta permanece na infusão. Bom, tão importante quanto o chá são as plantas orgânicas, né, Lauderson, que ganham destaque cada vez mais. Cada vez mais. A gente vê os mercados oferecendo já também. Agora, uma pergunta que se faz, por que a planta orgânica, não para quem está no mercado, vamos falar a nível de mercado, a nível de feiras, por que ela parece, às vezes, um pouco mais cara que as plantas tradicionais que são colhidas em grande escala? Bom, um aspecto é a questão da oferta. Hoje ainda a oferta é pouca. Então isso faz com que tenha uma elevação de preço. Eu cada vez me convenço mais de que se nós queremos que agricultores permaneçam na agricultura, na atividade, o alimento que ele produz é da onde que ele obtém sua renda. Então, no meu entendimento, o alimento ele precisa ser melhor valorizado. Então, se nós queremos que se tenha uma sucessão na agricultura, é preciso que essa agricultura dê renda. Então, o alimento orgânico ele é um alimento de melhor qualidade. Talvez no primeiro momento vá pagar um pouco mais pelo quilo de morango ou pelo pé de alface, mas o benefício à saúde, talvez amanhã tu não vá precisar uma farmácia ou médico. Então, mas eu vejo assim que com o tempo a tendência é do preço também se equilibrar. Se equilibrar. Essa questão de grande escala, porque o alimento orgânico às vezes não é produzido em grande escala como são os outros com utilidade agrotóxica, né? Também varia um pouco no valor. Varia, então por enquanto ainda a produção orgânica ainda demanda de muita mão de obra. E, bom, aqui a nossa região, para se conseguir mão de obra é complicado, não tem mão de obra disponível para trabalhar. Então, acho que esse também é um fator que faz com que o preço se eleve. Desculpa te interromper, mas outro termo que se utiliza bastante ultimamente é a questão da agroecologia, né? O que é de fato esse termo que tantas pessoas estão utilizando, a gente ouve na TV também, agroecologia, isso gira em que sentido? Bom, hoje se tem a lei dos orgânicos que ela regulamenta o que é a produção orgânica e o que seria um alimento orgânico, das características desse alimento, que não usa agrotóxico, que não usa adubo químico, que não usa sementes transgênicas e faz um manejo respeitando o ambiente e tudo mais. Então isso seria caracterizado um produto orgânico. A agroecologia é conceituando como uma ciência, né? Então que se nós pegar a palavra agroecologia e dividir ela, nós teremos agro, que tem a ver com agricultura,
oikos, casa, ecologia, né? Então agroecologia, né? Ecologia, duas palavras, né? E o estudo agrícola do ambiente, vamos dizer assim. E aí envolve o aspecto direto da produção, mas também aspectos sociais. Então, as pessoas que estão inseridas no processo produtivo, as culturas das pessoas, né, como nós aqui, a cultura germânica, a cultura portuguesa, indígena, afrodescendente, italiana. Então, essa relação mais social. Então, a agroecologia ela é mais ampla do que simplesmente um produto orgânico. Então, muitas vezes, o produto é agroecológico. Sim. Então, aí tem essa concepção mais ampla do que simplesmente aquele manejo agrícola lá de, para produzir o alface, fazer aquele manejo. Não tem. É mais amplo. Mais amplo. Muito bem, Lauderson, também está sendo já lançado. Poxa, a gente começa a olhar o 2014 e pensa, só ano que vem. Só ano que Daqui vem, a 2 meses. 2 meses, menos. Menos de 2 meses, menos exatamente. De 2 meses. E tem um calendário super bacana, já mais edições desse calendário. Sim, né? sim. É um calendário que traz aí dia a dia de cada ano, o período observando as luas, observando quais são os critérios que são definidos para cada dia. A gente tem aqui, por exemplo, ali no início do mês de janeiro, o cultivo do morango, da cenoura, do girassol, entre outras plantas. Esse calendário traz dia a dia, durante os 12 meses do ano, a fase ideal para o plantio de cada dessas culturas. Isso, então, se nós, de novo, aí é um resgate de conhecimento dos antigos, mas com um aperfeiçoamento que teve esse é o calendário agrícola que a gente começou assim, pequenininho, fazendo uns xerox para uma pessoa ou outra, e hoje ele tá aí, como tu tá vendo, já colorido, grandão. Que onde tu vê aí as figurinhas em cada dia representam alguma coisa. Então, onde pro ano que vem, então a gente tem o desenho do morango, da cenoura, de uma folhinha e de uma flor. Isso. Então, quer dizer, nos dias que aparece a fruta, o morango, é o dia favorável para plantar, semear ou manejar, ou capinar, ou transplantar, fazer o manejo daquelas culturas que a gente deseja colher frutos, né, que seria o morango, tomate, pepino, feijão, o milho. No dia de flores, as plantas que a gente quer colher as flores. Dias de raiz, aquelas plantas cujo objetivo é a colheita das raízes, ou estimular a planta a produzir mais raízes. Sim, sim. E no dia de folhas, aquilo que a gente deseja colher folhas. Então, muito interessante, muito interessante. Então, assim, esse calendário ele é baseado na Lua, né? Que se nós observar, eu costumo assim, comentar com as pessoas que observem o céu, observem a Lua. Né? A cada dia a gente olha para o céu, muitas vezes a gente hoje já sabe que ela está lá em cima. Está lá em cima, mas nem sabe se está em crescente ou cheia ou nova, mas a cada dia ela está numa posição diferente, está numa dimensão diferente. Então esse espaço que ela está ocupando no céu, ela exerce uma influência sobre a Terra. Né? Então, e aí, bom, mas o que a Lua tem a ver com a agricultura? Pessoas que estão usando o calendário, elas antes de terminar o ano já estão perguntando, e o do ano que vem está pronto? Então a gente está aqui assim, ficou pronto essa semana, na semana passada está quentinho, então ele vai ser disponibilizado aonde? Lá no Sínodo. No Sínodo. No Sínodo. Bacana. Aí também, então, porque a gente tem um custo com ele, então ele vai estar sendo comercializado. Não sei se a gente pode fazer. Claro, pode, à vontade. Então ele está disponível ao valor de R$4, né, que nós temos um custo de gráfica. Sim, é muito bem feito o projeto, muito bem feito o calendário, bacana. E em Westfália também, que a gente também mantém uma parceria com a Prefeitura de Westfália, então ele também estará disponível aos agricultores de Westfália. Então aí eu não sei como é que a Prefeitura vai fazer a distribuição lá, mas então ele vai também sem dúvida, o calendário agrícola 2014, muito bem. Lauderson Holtz, engenheiro agrônomo do CAPA, o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, CAPA do Sínodo do Vale do Taquari. A gente quer te agradecer mais uma vez. Já te desejar um feliz 2014, né? De repente a gente não possa se ver aí ainda do 2013, mas agradecer a sua participação mais uma vez. A Rádio Tirol FM está sempre de portas abertas
para divulgar os trabalhos do CAPA e, assim como todo, falar de agricultura, porque para nós é muito presente, né? Para nossa região aqui, falar de agricultura é um assunto sempre muito presente. Está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia, exatamente. Obrigado, tenha um bom dia, obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o espaço e por poder estar divulgando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Tenham todos um bom dia.